Shalom, shalom, boa tarde, mulher de Deus, mulher sábia, mulher posicionada, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe tremendamente você que é uma mulher de Deus que está chegando agora na nossa live. Deus abençoe tremendamente a sua vida. Você que está vendo a gravação também, seja muito bem-vinda. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Em nome de Jesus, aqui estamos nós para cumprirmos o propósito do Senhor Jesus. Vamos nessa live aqui, onde nós estamos com um propósito com o Senhor, e hoje já são 110 lives, para a glória do nome do nosso Deus, e eu já convido você a compartilhar essa live em nome de Jesus. Vamos declarar a presença do nosso Deus, a unção do nosso Deus, aleluia. Nós estamos aqui sendo renovadas mais um dia, Senhor, nessa tarde. Nós queremos te agradecer pelo privilégio de sermos chamadas tuas filhas. Obrigada pelo teu favor, pelo teu amor, pela paz que excede todo entendimento. Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua presença se manifeste agora em cada casa. Em nome de Jesus, vai tocando, Senhor, aonde se encontra uma mulher conectada, Senhor, nesse momento. Que a tua presença alcance agora, Senhor. Vai agora ao encontro dos familiares, dos filhos, meu Senhor, dos cônjuges. Jesus, vai trabalhando, Senhor, nos casamentos, na vida financeira. Vai tocando agora no emocional, curando as feridas do interior, revestindo e fortalecendo para a glória do nome do nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu oro pedindo ao Senhor a tua paz que excede todo entendimento. Espírito Santo, continua ministrando em nós e através de nós nesse dia precioso. Obrigada, Pai, por todo o sacrifício que já foi feito na cruz do Calvário. Obrigada, Pai, pelas bênçãos que já foram liberadas sobre nós. Nós estamos aqui nos conectando, Senhor, nessa unção, nessa essência, declarando agora que novos caminhos se abrem. Ó Deus, porque o Senhor, o Jeová Sabaoth, vai na nossa frente. Aleluia. Envia os teus anjos, meu Senhor, para pelejarem em nosso favor, para guerrear por nós e nos ajudar, Senhor. Ó Deus, em teu nome eu peço, Senhor, que o Senhor venha renovar a nossa fé, renovar as nossas forças e nos ajudar, Pai, para que nós possamos conduzir os nossos filhos ao centro da tua vontade gloriosa. Que o teu reino se manifeste nas nossas casas, Senhor. Que o teu reino desça, Pai. Que o teu reino desça nas nossas casas, o teu governo. Oh Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, governa, Senhor, sobre todas as circunstâncias. Nós entregamos o governo das nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Nos entregamos porque sabemos que tu és sabedor de todas as coisas. Colocamos, Pai amado, em tuas mãos as nossas lágrimas. Colocamos, meu Senhor, as nossas fragilidades. Colocamos a nossa maternidade perante a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, colocamos, meu Senhor, o nosso ministério nas tuas mãos, na certeza de que o Senhor cuidará de nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua fé renovada nesse dia. Em nome de Jesus, nós cremos na tua promessa, Senhor, e todo olho verá, toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus e não há outro. Nós colocamos agora, Senhor Jesus, a vida dos nossos filhos nas tuas mãos. Oh Pai, os filhos dos quais têm dificuldade no sono. Meu Pai, nós estamos aqui nesta live hoje, Senhor, para falar sobre os ataques espirituais e os pesadelos, meu Senhor, que muitas vezes atacam, Senhor, as crianças também. Meu Deus, é no teu nome que eu peço para que o Senhor venha, Pai, nos ajudar a discernir todas as portas espirituais que estão abertas. Oh Pai, as crianças que têm passado por isso, as famílias, eu oro para que as mães, essas mulheres, Senhor, mães, tias, educadoras, que elas venham, Senhor, discernir, Pai, no mundo espiritual que está acontecendo, e venham ajudar essas crianças, ajudar, Pai querido, a passar por todos os tormentos, em nome de Jesus, que haja libertação nas nossas casas, que haja cura, que haja transformação, e que nós sejamos essas atalaias, essas agentes de cura e de libertação
em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe você, minha amada mulher de Deus que chegou aqui, minha irmã Jussara. Deus te abençoe, minha querida Ana. Deus te abençoe, Érica, mulher herdeira do céu. Deus te abençoe também, Sidnalva. Deus te abençoe, minha amada. Em nome de Jesus, Rosineide Costa, sejam todas bem-vindas. Em nome do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando tremendamente a vida de vocês. Vamos lá, porque hoje eu quero trazer uma live bem rápida. Eu estou aqui viajando, já estou voltando para casa. Hoje é domingo, o dia está atípico, há uma correria, mas glória a Deus por todas as coisas. Ainda daqui a poucos instantes estaremos na casa do Senhor com a permissão do nosso Pai, e nós precisamos ser ágeis. Olha só, o versículo base de hoje que eu trouxe aqui para esta live está lá em Salmo, o verso 4, né? E o verso 8, que diz assim: em paz eu me deito e logo eu pego no sono, porque o Senhor, só o Senhor, pode me fazer repousar seguro. Aqui na verdade é o salmista orando ao Senhor e declarando: eu declaro que em paz eu me deito e eu logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. Aqui já vai um código aí, uma palavra profética para você, já vai uma chave poderosa para você em situações de agonia. Eu lembro que quando eu comecei a declarar esse versículo, esse verso, né, que salmos são poesias, quando eu comecei a declarar diante das situações de dificuldade, de ansiedade, de crises, quando eu comecei a declarar a palavra e a viver debaixo dessa palavra, as coisas melhoraram. Então, você tem dificuldade para dormir, tem crises de ansiedade, na hora de dormir, a cabeça fica ali rodando, começa a declarar isso. Declare, peça ao Espírito Santo para limpar a sua mente e vá, lógico, né, fazendo o processo, e o Senhor, Ele vai te ajudando, Ele vai te abençoando e você vai declarar e tomar posse dessa verdade. Em nome de Jesus, coraçãozinho para você também, Rose, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mamãe chegou aqui, ó, Mames, Pedrita, a mulher mais bonita do universo. Seja bem-vinda, Mames, a benção, shalom, shalom. Vamos lá, vamos aqui trazer essa temática que é tão importante. Hoje o Senhor nos chama para esse raciocínio, né? Porque existem filhos e filhas de Deus. Nossos filhos, nós estamos aqui em uma live, para quem não sabe, nós estamos fazendo um movimento de um detox espiritual, e esse detox, ele é configurado na metáfora da casa, em que cada cômodo da casa representa uma área da vida, e todos os meses, nós estaremos aqui durante todo o ano, nós já estamos no 4º mês, então todos os meses nós estamos falando de um cômodo específico, e dentro dessa questão do trazer a temática do cômodo, nós estamos falando de temas referentes. Esse mês nós estamos no cômodo do quarto dos nossos filhos. Então nós falamos aqui sobre cura e libertação de cada área das nossas vidas. E esse mês nós estamos falando de cura e libertação das crianças, dos filhos, crianças, adolescentes, jovens e por aí em diante. Então são lives assim poderosas que ajudam não apenas as mães, mas também que ajudam os educadores, professores de EBD, professores que cuidam de crianças na igreja, tias que ajudam, né? Não apenas tia no contexto de ajudar, mas tia mesmo, com seus sobrinhos. Você que é amiga de uma mulher que tem um filho, você pode também ajudar essa mulher com os ensinamentos que você tem escutado aqui. E eu espero que o Espírito Santo ele ministre melhor no seu coração. Então, falar de terror noturno, de medo, de perturbação, é muito comum, infelizmente, isso acontecer entre as crianças. Por quê? Porque tem lares onde o descanso ele já foi roubado há muito tempo. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos aprender como é que nós vamos nos levantar como guardiães da paz nos nossos lares, como sentinelas noturnas espirituais. Então, esse é o tempo de nós dizermos basta, em nome do Senhor Jesus. Lógico que tem todo um caminho a percorrer, tem histórias e histórias. Mas eu já quero trazer para você, aqui como se um mar, sabe? Vamos imaginar que hoje esse dia ele é muito profético. Nós estamos no 7º dia da Páscoa bíblica, né? Biblicamente falando. Não estou falando da Páscoa que o mundo está comemorando hoje. Eu estou falando da Páscoa bíblica. E foi no 7º dia em que o povo ainda estava passando, pelo meio do mar.
depois de ser libertado lá do Egito, o povo, ele estava passando pelo meio do mar. Gente, mais de 6.000 homens, fora crianças, né, idosos e mulheres. Imagina só quanta gente que o povo, aquele povo estava ali, aquele conjunto, né? Quanta gente que Moisés estava levando. Então Moisés vem com a vara, abre o mar, na autoridade que o Senhor lhe deu. E o mar, ele se abre. E as pessoas começam a passar. Então, ó, até atravessar, até chegar ao outro lado. Então, né? Não foi fácil. Não foi rápido, mas glória a Deus, porque o Senhor, Ele está nos trazendo. Eu acredito que essas lives, essas revelações que nós temos tido da palavra, são varas, a vara do Senhor, que está tocando no mar, e o mar está se abrindo, e esse conhecimento está chegando para mim e para você. Glória a Deus, porque nós estamos aqui. Shalom, shalom, minha amada Fátima, já estava sentindo a sua falta. Deus abençoe Joseni também, Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindas. Então, primeiro, nós temos que identificar o ciclo de opressão noturna, porque isso, uma hora ou outra, pode acontecer até mesmo com nós, que somos adultos, e com as crianças mais ainda, né? Porque as crianças, elas são mais vulneráveis. Só que aqui eu estou treinando mulheres para serem o telhado, a cobertura sobre os seus filhos. Então você começa a detectar, se você vê situações, pesadelos frequentes, paralisia do sono. O que é a paralisia do sono? É aquela sensação, você está dormindo e parece que você fica ali travado. Você para, você sente uma sensação de alguém em cima de você e você fica sem fôlego, tentando acordar, tentando agir, tentando levantar o braço, tentando levantar a perna e não consegue. A voz embarga, você parece que está tendo um sono, um peso assim, uma coisa surreal, é horrível. E outra, são situações que passam assim segundos, mas a gente pensa que é uma eternidade. Tudo isso aí são opressões, são ataques espirituais. E muitas vezes também nós sentimos aquela sensação de presença maligna no quarto. Nós estamos falando aqui, eu estou trazendo aqui agora para vocês, adultos e as crianças. As crianças também passam por isso. Como que você vai ajudar uma criança de 2, 3 anos que passa por situação desse jeito? Já pensou, gente? O quão delicado é? Mas, as crianças também, elas são alvo. Elas são alvos do inimigo. Elas são os maiores alvos nos últimos tempos. O inimigo está fazendo de tudo exatamente para aprisionar as crianças. E nós estamos vendo isso aí muito claro. Então, são crianças acordando assustadas de madrugada, chorando, muitas vezes porque estão vendo, elas relatam que estão tendo visões. E às vezes aquelas crianças que não conseguem falar, que não conseguem, né, se comunicar. Gente, é bastante desafiador. E às vezes você vai dizer, isso aí é besteira desse menino, é frescura desse menino. E muitas mães querem agir na grosseria, muitas vezes até batendo na criança sem saber que por trás tem algo acontecendo. Não quero comparar as crianças com as jumentas de Balaão, mas me veio aqui a memória agora, porque a situação é a mesma. Olha só, Balaão, ele estava indo por um caminho fazer aquilo que não agradava ao Senhor. E o anjo se pôs na frente da jumenta e Deus abriu os olhos da jumenta para que a jumenta visse. E Balaão ficou ali, descendo o cacete na jumenta. Ele não estava vendo, ele, um profeta fora da posição, né? Pensa só. Então, quando ele viu a jumenta falar com ele aí, que ele veio entender o negócio. Porque ele puxava de todos os lados, a jumenta tentava ir, mas muitas vezes o Senhor mostra, o Senhor abre a visão. Existem crianças que têm visão espiritual aberta. E você precisa detectar isso aí, porque essa visão espiritual aberta aí, ela, com certeza, você precisa entender algo. Toda criança, toda pessoa que tem uma sensibilidade espiritual, na verdade, ela é dotada de dons espirituais, de dons dados por Deus para usar para louvor da sua glória. Só que o inimigo, ele vai querer recrutar esses dons. Ele vai querer intervir, porque ele sabe que aquela pessoa, ela é uma grande profeta. Ela é uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus. Aquela criança vai ser um instrumento, um profeta nas mãos do Senhor. E ele vai fazer de tudo para deturpar a identidade dessa criança. Então vai aproveitar exatamente os dons que essa criança já tem, que o Senhor já deu esses dons dessa criança, e vai usar para trazer medo. Então, nós que somos os condutores dos nossos filhos, nós que somos os treinadores, nós temos que ter percepção, porque às vezes o seu filho tem visão espiritual aberta e você não sabe.
Então você precisa tomar discernimento, até para que você precisa muitas vezes orar, dependendo da idade da criança, do nível de sofrimento, você precisa orar pedindo ao Senhor para que a visão da criança seja fechada por um determinado tempo, para que ela não tenha acesso a tudo. Você tem que ter discernimento, e é o Espírito Santo que vai dizer para você, não é porque eu estou dizendo que você vai orar, não, é o Espírito Santo que vai conduzir você. Por isso que você precisa de conexão com o Senhor, de intimidade com Deus, porque muitas vezes as crianças, os filhos, eles já têm esse chamado profético na veia, e muitas vezes os pais, por não saberem, acabam piorando a situação. São crianças que acordam o tempo todo assustadas, porque tá tendo visão, né? Aí tá vendo visagem. Muitas vezes, tem influências, lógico. Tem muitas vezes influência de filme de terror, de desenhos. Tem influências da família, de entidades, de portas abertas na família. Principalmente famílias que vêm de lá de lugares de trevas, né? Do ocultismo. Então isso vem como consequência. Mas tem também aquelas crianças que já têm um chamado do Senhor, um discernimento espiritual. E muitas vezes os pais não sabem. Aquela criança, ela é atacada toda noite. Eu era uma criança assim, que eu era bastante atacada no sono. E eu não deixava as pessoas dormir, eu não tinha paz. Por quê? Por causa da sensibilidade espiritual que já estava sobre mim. Até a gente ir percebendo isso, descobrindo isso, e ajustando e trazendo para o centro da vontade de Deus, é toda uma trajetória, é toda uma vida. Mas já é preciso as mães hoje terem discernimento espiritual, para perceberem, porque muitas vezes fora da presença de Deus, né? Não vai ter. Fora da presença de Deus, você não vai ter como ter discernimento espiritual para você ajudar o seu filho numa situação como essa. Agora, na presença de Deus é outra história, porque você tem intimidade com o Senhor e você vai buscando. A palavra de Deus é nosso maior manual, é a nossa bússola. Então, vai dar direção. Agora, muitas vezes, os pais, eles não dão atenção. Eles acham que é a imaginação da cabeça da criança, só que no mundo espiritual, isso aí pode ser uma brecha ou pode ser um ataque espiritual, inclusive contra a criança. Lá em Efésios, do capítulo 6, versículo 12, diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados e potestades. E aí, o que é que eu pergunto para você? O que é que você tem permitido entrar no seu lar? O que é que tem sido permitido dentro do seu lar? O que é que está tocando nos olhos, nos ouvidos e na mente dos seus filhos antes de dormir? Quais são as músicas, conteúdos, brinquedos, jogos ou até mesmo influências que seus filhos estão tendo porta de entrada, né? Que essas coisas que estão sendo porta de entrada para a perturbação espiritual dos seus filhos. Não adianta você querer ajudar o seu filho se você não fizer a sua parte. Nós estamos aqui instruindo o tempo inteiro. Existem crianças que elas são especiais. Eu não estou falando aqui de crianças especiais por causa de algum transtorno. Eu estou falando de especialidade no sentido de crianças escolhidas, porque Deus, ele já predestinou. Deus, ele já deu um destino profético para cada um. Todos nós temos um destino profético já descrito. Cabe às mães, cabe aos pais treinar os filhos para esse destino. Então você tem que buscar, você tem que ter discernimento, você precisa investir na sua libertação se você quer trazer os seus filhos ao centro da vontade do Senhor. Não adianta você querer trazer o seu filho naquela história do faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Isso aí não combina, não vai dar certo. Tem algo muito importante aqui que você precisa saber. Tudo o que nós colocamos na mente antes de dormir, isso vai ser crucial para a formação de uma mente, de pensamentos que vão enraizar e vão se tornar conscientes e inconscientes. E esses pensamentos, eles vão ser base para as decisões, para o destino profético, inclusive dos filhos. É por isso que nós temos que ter muito discernimento. Às vezes, quantas vezes crianças, elas foram pro quarto chorando porque antes de dormir tomaram foi aquela coça. Tu vai dormir de couro quente hoje. E aí dormiram com aquele sentimento, muitas vezes magoados com o pai, com a mãe, às vezes apanharam inocentemente, nem tinham culpa do ocorrido, apanharam, sofreram e a alma foi ali a dormir sofrida. E os pensamentos foram formados, porque a neurociência, ela vai explicar isso exatamente assim. As últimas informações que você recebe, que o nosso cérebro, que a nossa mente recebe antes de dormir, vai ser usada como base para fazer a associação. Vamos entender, tudo o que eu vi, tudo o que eu ouvi,
tudo o que eu interagir com o mundo durante o dia, quando chegar na hora de dormir, o meu cérebro, quando eu entrar no sono REM, que é aquele sono profundo, o meu cérebro, depois que já está tudo organizado, ele não tem mais que gastar tanta energia com o movimento do corpo, essas coisas. Então, o meu cérebro, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um processo de associação, que é para pegar as informações que faz sentido e que não faz. Ele vai fazer a mente, né? Ela vai fazer essa associação com base nos sentimentos, nas emoções. Não importam se sejam emoções positivas ou negativas. Quanto mais intenção teve nessa emoção, quanto mais força teve nessa emoção, então é aquela emoção que será usada como referência para formar o padrão de pensamento, para que em cima desse padrão o futuro se estabeleça. E quando essas coisas vão acontecendo, vão acontecendo repetidamente, aquilo vai formando um empilhamento. Imagine aí um monte de pensamentos parecidos, com o mesmo padrão um em cima do outro. E nisso aqui vai se formando a estrutura da consciência. Agora imagine isso aí, uma criança que todos os dias apanhou antes de dormir, uma criança que todos os dias ouve palavras negativas, uma criança que todos os dias passa por situações delicadas. Como que vai acontecer? Vai empilhando, e é por isso que nós vemos hoje muitos adultos que vêm com circunstâncias, com consequências do que aconteceu na infância. E aí a palavra de Deus vem trazer a resposta. Transformai-vos pela renovação da sua mente. Esses empilhamentos têm que ser tirados um por um, porque bons ou ruins, esses empilhamentos, eles dão a estrutura da nossa vida. Se tirar tudo de vez, enlouquece, perdeu o sentido. Então a palavra de Deus vem tirando, parte por parte. Por isso que cada vez que você tem um conhecimento da verdade, que você diz, meu Deus, eu nunca li esse versículo desse jeito, o Espírito Santo está tirando um empilhamento ali, sabe? E ele está colocando outro no lugar, a verdade que liberta. É assim que vai acontecer na libertação. A ciência, ela vem para explicar desse jeito. Então, o que você coloca nos últimos momentos antes de você dormir é crucial. É por isso que a palavra de Deus, ela precisa ser lida. As histórias que você conta para as crianças, elas vão ter um impacto direto na formação da mentalidade dessa criança para toda uma vida. É por isso que você tem que fazer questão de ler a palavra para o seu filho, de explicar, de ministrar a palavra para o seu filho. É por isso que todos os dias você tem que ensinar os seus filhos, antes de dormir, a orar, declarando, em paz eu me deito e eu logo pego no sono. Começa a declarar para que a criança ela venha ativar a sua identidade, relembre a ela quem ela é, demonstre esse amor, faça a sua criança se sentir amada, independentemente se naquele dia ela aprontou ou não. Independente, crie isso, invista esse tempo, não é perder, invista tempo fazendo isso. Gente, é desafiador, porque todos os dias você parar para ler, tem dia que você está pela graça, cansada, com sono, eu sei o quanto é desafiador. E tem vezes que o coração da criança se endurece. Os ataques espirituais é uma batalha espiritual, porque o inimigo não quer que nós acessemos o coração dos nossos filhos. Ele não quer que a palavra acesse o coração dos nossos filhos. Mas nós temos que buscar estratégias. Nós somos educadoras, independentemente se você foi para uma faculdade ou não, você é mãe. A mãe, ela recebeu uma missão de treinar os filhos. Então você precisa ter esse discernimento, você precisa seja ali o ponto fora da curva e vai fazer a diferença, porque muitas mães não fazem isso, mesmo sendo cristãs. Muitas mães não param para ler a Bíblia com os filhos porque acham que não precisa. Joga lá na escola bíblica, na salinha, né? A tia da salinha que cuide. E sai com isso, delegando o indelegado. O indelegável. Não pode ser delegado essas coisas. Então você tem que entender que aquilo que você permite que o seu filho usufrua, que o seu filho tenha acesso, isso vai abrir portas espirituais malignas na mente. E aonde é que essas coisas, essas manifestações, elas vão acontecer? No sono. E aí vem os sonhos, os pesadelos, porque os sonhos, eles são a materialização do espiritual. Você sonha como se fosse real. Sonhos são espirituais. Gente, eu estou tentando, já faz tempo, eu estou combinando com uma das mulheres abençoadas de Deus que o Senhor colocou no nosso caminho, para nós fazermos uma aula fechada. Ela está com um probleminha no celular, não vai conseguir fazer no Instagram, mas a gente está combinando para fazer tipo uma masterclass, que será gratuito, né? Um momento para a gente conversar um pouco, e Deus usa ela na interpretação de sonhos. Então, você
precisa de entender que Deus, ele se comunica através dos sonhos. Inclusive, hoje eu compartilhei um sonho poderoso que o Senhor me deu lá no grupo das Mulheres Sábias e Posicionadas e trouxe lá um discernimento. E você sabe muito bem o quanto que os sonhos, eles são formas de Deus se comunicar conosco. Então vamos nos despertar para isso, porque as influências também daquilo que os filhos acessam, daquilo que a mente ela recebe de informação, vai trazer essa influência no sonho da criança, e ali o inimigo vai se aproveitar. O inimigo vai se aproveitar para trazer opressão. Essa é a estratégia. E se o inimigo aprisiona a mente, ele acorrenta braços, mãos, pernas, destinos, futuros. Entenda isso. Entenda isso. Você que tem filho pequeno, comece a fazer as coisas da maneira certa. Você que tem o seu filho já grande, ore. Seu filho já é adulto, ore por ele. Ore por ele, para que o Senhor livre-o de todas essas amarras. Lembre que, independentemente de se o filho está fora de casa ou não, você é uma autoridade espiritual e você pode muito bem trazer a existência através da oração. E se você falhou com seus filhos em relação a isso, peça perdão ao Senhor, peça perdão ao seu filho. Peça perdão se você sentir essa necessidade, se o Espírito Santo te tocar, para que o mundo espiritual esteja acessível, o reino da luz fique acessível à sua vida e ao seu filho, em nome de Jesus. Então vamos lá, que eu quero trazer aqui para vocês o que pode abrir portas espirituais para o mal na mente e no sono. Aquilo que eu sempre tenho falado aqui: desenhos, músicas, jogos com mensagens subliminares, ocultismo, invocações disfarçadas, né? Obras aí disfarçadas de feitiçarias e de tantas outras práticas contrárias àquilo que nos ensina a palavra de Deus, brinquedos com origens duvidosas, personagens espiritualizados, tipo bonecas, né? Bonecas que choram à noite, amigos imaginários. Gente, vamos prestar atenção nas brincadeiras das nossas crianças, porque muitas vezes elas estão nos dando indícios de contatos espirituais que elas estão tendo. E aí a gente pode estar pensando que é a imaginação da cabeça da criança, mas nem tudo é a imaginação da cabeça da criança. Existem objetos consagrados também, heranças espirituais, como eu estou falando, heranças que vêm da família por causa, né, das raízes religiosas, são as ligações ocultas ao passado da família também. Tudo isso aí vem como formas de abrir portas espirituais que vai atacar a mente, e isso consequentemente vai sobrevir no sono da criança. Além disso, a falta de oração e a cobertura espiritual antes de dormir. Ensine os seus filhos a orar. Ensine e fale sobre eles, ou fale sobre isso com eles. Explique o que acontece. Mesmo que eles não aceitem, mesmo que eles não entendam, você não vai obrigar, você não vai forçar, você vai usar uma linguagem. O Espírito Santo, ele vai te direcionar. Primeira coisa que você precisa fazer é orar, para que o Espírito Santo lhe ensine, lhe instrua, porque você está ali, sendo uma ponte entre Deus e o seu filho. É você que está conduzindo a verdade do Evangelho ao coração do seu filho. Então ore, peça ao Senhor sabedoria. Se você precisa, se você já é uma mulher que já tem os filhos adultos e você sente que você precisa conversar com seus filhos sobre isso, ore ao Senhor. Peça discernimento de como você deve falar e creia que o Senhor, ele vai conduzir todas as coisas em nome de Jesus. Lá em 1 Pedro, o capítulo 5, versículo 8, diz assim, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Então você está percebendo aqui que a estratégia do inimigo é exatamente de uma forma para que aprisione, procurando tragar. Ele está fazendo coisas, procurando uma forma, um caminho, a fim de que ele venha tragar. Preste atenção nisso aí. Agora, como é que você vai quebrar o ciclo de ataques e pesadelos? Porque aqui é onde está o maior desafio. Muitas mães passam por esse desafio, onde as crianças, né, às vezes são mães, são avós, que passam por desafios em que vê as crianças sofrendo, sendo atacadas com pesadelos noturnos. E às vezes você está dizendo, mas pastor, eu já não sei mais o que eu faço, porque já tirei os desenhos, já não assiste mais isso e aquilo outro. Então muitas vezes isso vem de uma herança na família, de uma porta que foi aberta por alguém.
Uma porta que foi aberta por uma autoridade familiar, que pode ser por você, os seus avós, os seus pais, seja lá quem for. É por isso que você precisa se colocar como o telhado, como a cobertura desse filho. A sua libertação vai proporcionar libertação para esse filho. Você precisa se colocar como um Neemias para erguer esses muros, para intercessão, você orar por esse seu filho. É por isso que muitas vezes há uma dificuldade para avós, para pessoas, né, que não são os parentes de primeiro grau, diretamente ali, né, no caso estou falando da mãe. Então muitas vezes a avó, ela vai conseguir, porque ela tem uma autoridade também, mas vai ser um pouco mais demorado, porque precisa orar para que esse filho seja curado, para que a porta seja fechada na vida do filho, porque a porta aberta na vida do filho faz com que essa porta crie ataques, ciclos de ataques. E como é que você fecha a porta, pastora? Reconhecendo aonde que está o pecado, aonde que está a brecha, confessando, se arrependendo e deixando de fazer. Somente. Veja como é simples, mas, né, não é fácil. É fácil, na verdade é fácil, mas não é simples. É simples. Deixa eu me descomplicar aqui, tudo que eu compliquei. É fácil sim. Você precisa só entender qual é a direção. Difícil é porque é um ataque espiritual, ok? Mas é simples porque você decide fazer. Todos os dias eu decido investir na minha libertação. Todos os dias eu decido. E isso se torna simples, porque aquilo que você faz todos os dias... é você, lembra que eu falei do empilhamento de pensamentos que formam um padrão mental? Se você for tirar esse empilhamento todo de vez, vai ser pesado. Você não vai conseguir. Imagina que você tem várias sacas de feijão e aí você precisa tirar essas sacas, transportar de um lado para outro. Você não vai conseguir tirar tudo de uma vez, mas você tirando uma de cada vez, tirando aos pouquinhos, desmistificando os pensamentos, aí você vai conseguindo. Então é aqui que eu digo que é simples, porque é um trabalho constante. Por isso que a Bíblia fala para nós sermos firmes e constantes, sempre abundantes. O que é sempre abundante? É sempre abundar, sempre pensando no crescimento, sempre crescendo, nunca continuando do mesmo jeito. Tem pessoas que aceitou Jesus, tem 30 anos que aceitou Jesus, e nós não vemos transformação nenhuma. O Evangelho não fez transformação nenhuma. Não é que o Evangelho não tenha feito transformação. Foi aquela pessoa que ela ficou presa naquele ciclo ali. Ela achou tão maravilhoso o Evangelho que ela quis o Evangelho somente para ela. E disse assim, que maravilha esse lugar. Então eu fico aqui sentada, não faço nada, porque investir em libertação dói, dá trabalho. Mas nós estamos aqui porque nós entendemos que dá trabalho, mas é prazeroso, porque é libertação. Você vai avançar, crescer. Primeiro que você tem que fazer é levantar um altar de adoração no quarto dos seus filhos. Se você é uma mãe que passa por essa situação, você tem percebido que constantemente os seus filhos, eles têm sido atacados no sono. Preste atenção. Levanta um altar de adoração ao Senhor nesse quarto. Mas antes de levantar esse altar de adoração, você vai ter que fazer uma faxina. Você vai ter que perceber. Primeiro, a faxina precisa ser em você. Começa disso aí. No seu interior, na sua alma. O que é que você está fazendo? O que foi que você está deixando? O que é que você está deixando de porta aberta? Então, ore ao Senhor para que Ele te revele. O Senhor, Ele revela. Acredite. Ele revela. Talvez Ele não vá, rasgar o céu e vai bradar lá como um trovão falando com você. Mas Ele vai te dar um sonho. Ele vai te dar um pensamento. Ele vai te dar uma pessoa que vai falar alguma coisa para você. Quando você ouve uma ministração, Ele vai te lembrar algo. Olha o Senhor te revelando. São formas do Senhor falar conosco. Então, a partir do momento que o Senhor falar com você, comece aí resolvendo essas questões. Porque isso já vai dar a cobertura para o seu filho. Depois você precisa se preocupar também com o que tem dentro do quarto. Que muitas vezes são portais abertos. Existem brinquedos, existem objetos que foram consagrados diretamente lá no reino das trevas. E aquilo que é de lá, Deus não quer. Então aquilo funciona como uma espécie de ponto de contato para que essas influências demoníacas entrem e tenham o direito de tocar sob ordem de Deus também, porque a maldição é exatamente isso. É você entender que você chamou. Maldição, foi chamada de alguma forma. E Deus fala, aquilo que eu planto eu colho.
Então, Deus ele pode me livrar? Lógico, ele livra por misericórdia, principalmente quando há a ignorância, quando é tipo, você não sabe sobre isso aqui, mas uma vez que você passa a saber, e você não age para você tirar as coisas que são anátema, que são maldição, então aí já não é mais inocência, aí já é um pecado, já é uma transgressão, porque você sabe, existe a lei, e a palavra de Deus, a lei da palavra de Deus é: torne-se, pois, semelhantes a eles, todos aqueles a quem o faz e assim adora, todos aqueles que têm ídolos dentro da sua casa, pontos de contatos espirituais dentro da sua casa, altares levantados ao reino das trevas dentro da sua casa. Então você tem que fazer essa faxina para você destronar os tronos malignos que estão recebendo adoração através daqueles objetos. E aqui às vezes dá um bug, né? Porque as crianças são apegadas a tantos e tantos personagens. Gente, por favor, em nome de Jesus Cristo, deixa eu ver se eu consigo me checar aqui para pegar esse livro, porque todos os dias eu estou apresentando aqui para vocês, mas alguns dias aí eu acabei esquecendo de... Gente, tá um processo aqui, não? Eu acabei esquecendo de trazer aqui, ó, esse livro aqui, gente, que eu tô mostrando todo santo dia falando para vocês sobre ele aqui. Eu fiz uma live recentemente com a Kátia Alencar, e ela tá até inclusive no meu feed, se você ainda não assistiu, você pode assistir. Essa mulher que é uma mulher de Deus, esse livro aqui ela fez, é um manual, foi o Espírito Santo que deu a ela isso aqui. É um manual bíblico aqui para libertar e blindar os seus filhos das influências malignas. Tem de tudo aqui explicando. Algumas mulheres lá no grupo já adquiriram o livro e eu incentivo você a adquirir. Eu falo para vocês porque eu sei, esse livro aqui, eu tô lendo ele e inclusive quem compra esse livro tem direito a acessar um grupo em que uma vez por mês ela se reúne gratuitamente com as leitoras e traz uma ministração em cima de capítulo por capítulo. Então pensa sobre isso aí, porque vale muito a pena você participar. É uma pena que essas aulas elas não ficam gravadas, mas que é importante você ter esse conteúdo em mãos, é importante. Destrone, antes de você levantar um altar de adoração ao Senhor, destrone os outros altares. E faça isso em oração, porque, gente, é um trabalho minucioso. Nós estamos aqui no Detox Espiritual desde o ano passado, ó. E nós estamos vendo o quanto que nós fazemos uma faxina, tiramos coisas, e o quanto o Espírito Santo ele vai mostrando outras, porque são as camadas que ele vai tirando coisa por coisa, até nós termos maturidade para receber aquelas informações. Enquanto isso, você vai levantando esse altar em fé, em oração, mas Deus ele precisa ver o seu movimento, a sua ação. Não adianta você dizer: Senhor, repreenda todo mal da minha vida, e você não está disposta para a libertação. Isso aí é hipocrisia. Deus ele não vai te responder, ele sabe e sonda o seu coração. Então, levante um altar de adoração dentro do seu quarto. Não permita músicas que profanam o nome de Deus. Não permitam louvores que não sejam louvores ao Altíssimo. Então, comece a ter o hábito de ter louvor dentro da sua casa. Então, em oração, faça atos proféticos. Eu estou dizendo a você, são 20 dias que todo dia eu estou dizendo aqui para vocês. Gente, orem o Salmo 91. Não é que o Salmo 91 seja ali um milagre, mas você vai trazer a existência daquilo ali. É uma direção que você está recebendo. Se você não está fazendo solamento.com, você tem muito a perder por não fazer. Mas comece hoje. Nós ainda temos aí 10 dias para finalizar o mês de abril. Então, 10 dias você fazendo isso, gerando e pegando, colocando isso como hábito. Construa esse levantar um altar ao Senhor como um hábito de vida, como um estilo de vida, para que a sua família seja liberta em nome de Jesus. Então toque músicas mundanas, troque músicas mundanas por louvor de adoração ao nosso Deus. Crie uma atmosfera de adoração dentro da sua casa e declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Comece, se você é mais profética ainda, diga: nós servimos. Eu já trago para o momento presente, não é para o futuro, é para o presente, dentro do seu contexto. Então ore, unja o quarto dos seus filhos. Ore e passe óleo ungido pela fé. Use a sua fé. É a sua fé que vai fazer a diferença aqui. Eu estou dando instrução, mas você vai fazer conforme a sua fé. Ungindo porta, janela, cama. Ungindo o seu filho. Antes do seu filho sair, ore, crie esse hábito. Você é uma mãe que tem uma criança pequena, que é uma criança ainda, um pré-adolescente, você pode... mas meu filho não vai querer. Gente, pelo amor de Deus, vai instruindo. O primeiro dia ele vai criar uma resistência, vá sendo insistente, depois ele vai sentir falta. Vá por mim.
Acredite. Vai sair para a escola, crie um hábito. Gente, 2 minutinhos que você tirar para você impor as mãos na cabeça do seu filho, você orar por ele, isso aqui vai fazer uma diferença. Ele vai sair coberto de casa. Então, seja profética, seja intencional e crie essa realidade. Declare que o ambiente da sua casa, o ambiente do quarto dos seus filhos é do Senhor Jesus e que nenhum espírito de perturbação tem legalidade. E você ora para que o Senhor te mostre aonde estão as portas, aonde estão as brechas. Agora se prepara. Porque às vezes o Senhor vai mostrar brechas de coisas que você tem apego emocional. E aí, talvez você tenha dificuldade de se desprender. Mas continue. É isso que você quer? É a libertação do seu filho que você vai querer? O que é mais importante? A libertação do seu filho ou aqueles milhões de reais que você investiu em brinquedos caros? O que é mais importante? Ora, renuncia a tudo. E tira até seu dinheiro espiritualmente, né? Ore para que o Senhor anule toda a sentença que veio sobre a sua vida financeira por causa daquele investimento errado que você fez em altares de trevas. Olha só, desative todo o conteúdo contaminado. Apagar vídeos, joguinhos, aplicativos, músicas, tudo que o seu filho tem acesso que não adora ao Senhor. Doe aquilo que pode ser doado e queime aquilo que foi direcionado pelo Espírito Santo. Roupas com entonações espirituais, com desenhos espirituais. Gente, é o Espírito Santo que vai tocar, que vai fazer, tá? Não tô dizendo faça e sai lá tocando fogo na roupa do menino, tudo, não. Eu tô dizendo a você, ore ao Senhor para que o Espírito Santo te direcione. E se ele te convencer, faça isso. E outra, você precisa entender que existem roupas que elas podem estar até novinhas, mas se ela não serve para o seu filho, porque tem uma mensagem espiritual contra os seus filhos, não faz sentido você dar para outra criança, não faz sentido você entregar para doação e levar aquela maldição, né, para lá. E outra, tem situações que você pode orar e repreender. Tem objetos, tem roupas que você pode orar e repreender. Tem outras que não. Peça discernimento ao Senhor. Ensine o seu filho a rejeitar o mal e a buscar aquilo que é puro. Tudo aquilo que é bom, que é perfeito, que é amável, que traz vida. É isso que você deve pensar. Diz a palavra de Deus lá em Filipenses capítulo 4. Então ensine aos seus filhos essas verdades. E encerre o dia sempre com a palavra de Deus. Lendo a Bíblia com eles. Ainda que seja um versículo, mas leia. Inculque, a Bíblia diz assim, inculcai, escreva nos umbrais da porta, coloque amarrado no braço, coloque na porta, no lugar que mesmo o filho passando correndo, ele consiga enxergar, para ele ver. A palavra precisa ficar impregnada na mente. Cuidado com os objetos visuais que você tem na sua casa, que está muitas vezes atraindo o reino espiritual das trevas e não da luz. Traga sempre a palavra de Deus para dentro da sua casa. Leia a Bíblia com eles, nem que seja um versículo, comente, peça para eles falarem o que ele entendeu, para eles internalizarem, e vá fazendo isso aí aos pouquinhos e creia. Confie que o Senhor, ele vai fazer o restante. Aquilo que é para você fazer, Deus ele não vai fazer no seu lugar. Agora, aquilo que é para o Senhor fazer, não pense que você que vai fazer. Entenda aonde é o seu lugar. O seu lugar é na direção do Senhor. Faça o que você foi delegado a fazer e deixa que o mais o Senhor fará. Confie ao Senhor o seu caminho e o mais Ele fará. E o desafio, eu coloquei aqui o desafio como o desafio de hoje, mas na verdade eu já estou lançando esse desafio durante todos esses dias aí. Eu lanço um desafio diferente, mas esse daqui ele veio atrelado todos os dias aos demais desafios que eu coloco para vocês lá no grupo das Mulheres Sábias e Posicionadas. Então, antes de dormir, leia e decrete o Salmo 91 no quarto dos seus filhos. Ensine os seus filhos a orarem o Salmo 91. Ensine os seus filhos a decorarem a palavra de Deus. Chegará um tempo que não vai ter acesso à palavra de Deus como livro. Por isso que ela tem que estar inculcada na sua mente. Você está entendendo isso? Você que não gosta de ler a Bíblia, entenda isso. Coloque o nome deles em cada versículo. Eu estou ensinando sempre aqui a vocês orarem a palavra declarando na primeira pessoa. Então, por exemplo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu declaro que João habita no esconderijo do Altíssimo. O nome do seu filho é João? Ana. Ana habita no esconderijo do Altíssimo. Seja lá o nome do seu filho, você vai trazendo a existência. Use a fé. E seja estratégica. Seja uma mãe intercessora estratégica. Coloque o nome em
cada versículo que você vai declarando, e declare que o Senhor, o anjo do Senhor, acampa-se ao redor da sua casa e protege, em nome de Jesus. E declare em alta voz a paz de Deus sobre a mente dos seus filhos. Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Declare sobre o seu filho essa palavra também. Eu declaro que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de fulaninho em Cristo Jesus. Declare isso em nome de Jesus. Declare: meu filho tem a mente de Cristo, o meu lar é território de descanso e não de tormento. Guerreie, levante a espada, mulher, pegue o escudo, se revista da armadura e vá, porque é um ataque espiritual. Você tem que se posicionar. E como é que você luta contra isso aí? É jejum e oração e declaração da palavra, vida no altar. O altar do Senhor precisa ser levantado na sua casa. Se os altares que estão sendo levantados estão sendo altares na televisão, com desenhos, com filmes que estão atraindo a presença de demônios para sua casa, pode ter certeza que seu filho vai ser atacado, porque ele é o mais sensível e muitas vezes você, o adulto. Então, o filho, ele é o mais vulnerável. Vamos cobrir os nossos filhos com oração. Declare que nenhuma seta da noite, nem terror noturno vai entrar neste ambiente. E tudo isso aqui, esse terror noturno, esses ataques noturnos, vem de entidades malignas ligadas à feitiçaria, ligadas à idolatria. Então, eu estou sempre trazendo essas temáticas aqui. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, até porque, como eu falei, eu preciso fazer uma live rápida. Mas você precisa entender aquilo que o Senhor está falando. Vá procurar saber qual é o espírito maligno, qual a entidade que se alimenta do terror noturno, que se alimenta do sono das pessoas. Vá procurar, pesquisar. E declara em nome de Jesus que nenhuma ação do inferno vai agir e ter vitória contra o sono do seu filho e a mente do seu filho, em nome de Jesus. E eu quero que você pegue essas palavras e coloque no seu coração. E eu já desafio você hoje, para você separar um tempo à noite com seus filhos e ler a palavra com ele e declarar o Salmo 91, conforme eu tenho instruído aqui vocês todos esses dias. Amém, amadas? Em nome de Jesus, vamos encerrar a live, eu vou fazer uma oração. Eu quero muito agradecer a vocês pela presença de vocês. Hoje eu estava um pouco preocupada, achando que vocês não poderiam estar assistindo a live, porque eu sei que hoje é uma comemoração assim em família, né? Muitas pessoas estão reunidas, mas é importante priorizarmos aquilo que é essência. E eu estou aqui porque eu tenho um compromisso com o Senhor e não estou ligada a festas mundanas. Eu estou ligada com o Pai, com o Senhor, e nós estamos aqui para isso, para cumprir o propósito de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu amado Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, te agradecendo por mais um tempo profético, por, Pai, esses minutos preciosos que nós passamos diante do trono da Tua graça, Senhor. Entramos agora em oração, reverenciando o Teu nome, Senhor, com fé e com ousadia, como mães sábias e posicionadas, nós estamos aqui juntas. Mulheres, Senhor, que têm se levantado, Pai, como sentinelas sobre as suas casas, Senhor. Pai, nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus, dai-nos discernimento espiritual constante, Senhor. Em Teu nome eu peço agora, Senhor, que sejamos agora amparadas, Senhor Jesus, pelos Teus anjos, e que o Senhor, Pai, os mesmos anjos que eu pedi, Pai, que o Senhor liberasse no início dessa live, Senhor, colocando sobre nós, Pai amado, a força e o renovo do Senhor. Ó Pai amado, e nessa autoridade, nós declaramos, Senhor, que nós estamos cobertas por toda a armadura de Deus, e nós afrontamos agora o nosso inimigo, sabendo que Jeová Sabaoth, ele vai na nossa frente, é o Senhor dos exércitos que está conosco. E nesse momento, Pai, eu te peço, Senhor, discernimento, Senhor, sobre a nossa mente, em relação a tudo aquilo, Pai, que tem sido porta de entrada para o inimigo entrar nos nossos lares, Senhor. Toda distração, todo conteúdo contaminado, Senhor, toda semente maligna plantada no coração dos nossos filhos. Eu peço que o Senhor traga a revelação para nós e que o Senhor nos dê as estratégias, Senhor, e nos ajude, Pai amado, a vermos o caminho pelo qual o Senhor quer que nós sigamos, Senhor. Deus, eu oro para que nenhuma perturbação seja, Pai amado, ó Deus eterno, motivo de afronta para os nossos filhos, Senhor. Não deixa, Pai amado, que essas perturbações passem desapercebidas aos nossos olhos. Não deixa, Senhor, que as estratégias do inimigo, Senhor, venha, Pai amado, ó Deus, perturbar o sono dos nossos filhos, meu Senhor. Mas que todas essas estratégias ocultas sejam trazidas à luz, reveladas pelo Senhor. Em Teu nome, Jesus, eu te peço nesta hora, Senhor. Deus, com a autoridade que há no Teu nome, eu declaro agora, Senhor, quebramos agora
agora todo o ciclo de pesadelo, em nome de Jesus Cristo, pesadelos constantes, crianças que têm sido atacadas, que sofrem desse mal, Senhor. Deus, eu sei o quanto isso é delicado, eu sei o quanto isso é ruim, Senhor. Deus, eu oro agora, Pai, declarando, em nome de Jesus, assim como o Senhor trouxe libertação sobre a minha vida, Pai, debaixo dessa autoridade que o Senhor me deu, eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor toque agora em cada criança, Senhor, cada criança aqui, seja filho, Senhor, seja um filho, seja um neto, seja, Pai, um sobrinho, um aluno, seja lá quem for essa criança que tem ligação direta ou indireta com esta mulher. Eu oro agora, quebrando todo o ciclo de pesadelo, toda a paralisia do sono, todo o tormento da noite, toda a opressão demoníacas, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu dou ordem agora a todos os demônios que agem perturbando o sono da criança, todos os demônios que agem debaixo do trono de Lilith, dessa entidade, Senhor Jesus, que traz sobre essas crianças tormento noturno, em nome de Jesus, eu dou ordem agora, saia em nome de Jesus dessas casas, saia dos quartos dessas crianças, saiam agora em nome de Jesus, aonde esta criança estiver, não importa, Deus, eu creio que tu és o Deus de perto, mas também tu és o Deus de longe, por isso eu te peço agora, Senhor, por favor, libere os teus anjos agora, Senhor, para ministrar, aonde tem uma criança, Pai, que passa por esse tipo de perturbação noturna, em nome de Jesus Cristo, esses demônios que atormentam, em nome de Jesus, saiam agora, em nome de Jesus, toda opressão espiritual, toda opressão das trevas, eu declaro agora libertação em nome de Jesus, toda seta lançada à noite, todo espírito maligno que ronda os quartos dos filhos, seja agora repreendido e agora acorrentados, abarrados pelo anjo do Senhor, e o anjo do Senhor vai trazer e entregar ao Senhor Jesus, e o Senhor vai levar para onde for determinado por Ele, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu declaro agora, Senhor Jesus, que não há lugar para o medo, Senhor, na casa dessas mulheres que estão aqui nesta live, se elas estão aqui, Pai, é porque elas creem, não há lugar, Pai, para a opressão, não há lugar mais para perturbação, porque elas estão aqui, Pai amado, mostrando, nós queremos levantar um altar de adoração ao Senhor, os nossos lares pertencem ao Senhor Jesus, traz, meu Senhor Jesus Cristo, restauração, Pai, da atmosfera espiritual desses lares, em nome de Jesus, vai santificando os ambientes dos lares, envia os teus anjos agora, os anjos ministradores, para acampar aos redor dos quartos, das camas, das janelas, das portas, e que essa atmosfera, Senhor Jesus, da casa, seja limpa pelo teu Espírito, que as tuas águas, Senhor, começa a passar agora com as tuas águas em cada cômodo, e vai agora, Senhor Jesus, usando essas mulheres, Senhor, para trazer, Pai amado, afora, Pai, para trazer para fora toda a contaminação, ó Deus, que haja adoração, Pai querido, no lugar da confusão, em nome de Jesus Cristo, que haja louvor, ao invés de gritarias, Senhor, que haja luz, Senhor, onde havia trevas, derrama a tua paz sobrenatural, Senhor, eu atraio, Pai, essa atmosfera, Senhor, para todos os lugares onde nós estamos agora, em nome de Jesus Cristo, declarando agora que todo espírito imundo pega suas bagagens e vai embora, em nome de Jesus, nós levantamos, meu Pai, um altar de adoração ao Senhor, e declaramos que cada mãe será uma sacerdotisa dentro do seu lar, Pai, ó Deus, que um altar será estabelecido no quarto dos filhos, é isso que eu estou gerando aqui, Senhor, todos os dias, Senhor, desse mês, meu Pai, que o Salmo 91, Pai amado, na sua essência, ó Deus, tu és a palavra que liberta, que esse Salmo, Pai, ao ser declarado, Senhor, seja liberado como uma espada sobre cada criança agora, em nome de Jesus, e que a palavra do Senhor seja entronizada, Pai, ó Deus, e que os nossos filhos venham viver debaixo da tua graça, eles venham crescer amando e temendo a tua voz, Senhor, que eles durmam em paz, em segurança, e que eles tenham sonhos, revelação do céu. Deus, a tua palavra diz que nos últimos dias o Senhor faria isso, o Senhor abriria a visão, Senhor, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, o Senhor traria sonho, discernimento. Eu profetizo agora, Senhor, que os nossos filhos receberão revelação do alto, Pai, em nome de Jesus. Fortalece, Senhor, essas mães, Senhor, renova o vigor, Pai amado, renova a fé e a constância, Senhor. Eu sei o quanto é desafiador, Pai, o Senhor também sabe, mas eu oro, Pai, para que essas mães não desanimem, Senhor, mesmo que elas não vejam mudanças imediatas. Não deixa, Senhor, que venhamos desanimar, Senhor, não deixa, Senhor, ajuda a sermos mulheres sábias, constantes, mulheres que edificam, mulheres que vigiam, mulheres que intercedem e que consagram, Senhor. Reveste cada mãe nesta hora com a tua armadura, Senhor, completa para a glória do teu nome. Reveste essas mulheres com discernimento, com
autoridade, com compaixão e com amor que vem diretamente do teu coração, Senhor. Que nenhuma delas, meu Senhor Jesus Cristo, volte, Pai amado, ó Deus, para o lugar onde estavam estagnadas. Não deixa, Senhor, que essas mulheres, Senhor, sejam mulheres também imprudentes para consigo mesmas, com suas vidas, meu Senhor. Ó Deus amado, eu oro por aquelas que também passam por situações de ciclos de sonos perturbadores, Senhor, onde o inimigo tem encontrado brechas, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu quero neutralizar agora todo ataque, todo contra-ataque espiritual que venha, Senhor Jesus, contra a vida dessas mulheres. Todo plano, Senhor, toda estratégia, Senhor, que o inimigo tem, Pai amado, para perturbar o nosso sono nesse dia, por causa da revelação da palavra que o Senhor tem nos dado nessa live. Em nome de Jesus, nós paramos agora, Senhor, proibimos agora, em nome de Jesus Cristo, os ataques e declaramos agora, Senhor, como mães, nós cremos no poder da Tua palavra, Senhor. Os nossos filhos têm a Tua mente. Eu quero ativar esta verdade e trazer nas regiões celestes agora, em nome de Jesus Cristo, que todos os filhos serão, Pai, tocados, Senhor, amplamente e profundamente pela Tua presença enquanto eles dormem. Nenhum mal os atingirá durante a noite, Senhor. O Senhor dará ordem aos seus anjos, meu Senhor, ao respeito dos nossos filhos e também aos nossos, Senhor. Deus, a noite, Pai amado, ó Deus eterno, é um lugar de encontro contigo, não um lugar de tormento, Senhor. E o Senhor trará revelação em sonhos, meu Senhor, porque nós estamos aqui recebendo a ministração e declarando que em paz nós nos deitaremos, Senhor, nesse dia, e logo pegaremos no sono, e essa será uma verdade, Pai amado, sobre as nossas vidas constantemente, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por esta live, Pai. Eu oro, Pai amado, para que esta live frutifique nos corações, que transforme os lares, que dê início, Senhor, ao novo tempo de proteção, de discernimento espiritual e autoridade, Senhor, na vida dessas mães, Senhor. Recebemos agora, Pai, a Tua paz, Senhor, ó Deus, como herança também para os nossos filhos, Senhor, e consagramos a Ti, Senhor, cada noite, cada sono, Senhor, cada sonho, nós queremos consagrar ao Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, e que nesse dia profético, Senhor, ó Deus eterno, 7º dia, Pai querido da Páscoa, segundo a Tua palavra, Senhor, quando o Teu povo estava atravessando o Mar Vermelho, Senhor, ó Deus, ele rompeu com o Egito, Senhor, nós também queremos declarar que nós estamos rompendo, e esse rompimento é definitivo com todo o ciclo de opressão espiritual, todo tipo de ataque noturno, de pesadelo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Assim como o Senhor abriu o mar, assim como o Senhor fechou também as águas sobre os inimigos, hoje nós te pedimos, Senhor, fecha toda brecha, Senhor, toda porta espiritual aberta pelo medo, toda porta espiritual aberta pelo trauma, pelas heranças malignas, fecha, Senhor, fecha, te peço agora, Pai, no Teu nome, Jesus, que os nossos filhos tenham segurança, Senhor, e que nós também, Pai amado, venhamos viver seguras debaixo das Tuas asas, ó Elion, o grande, altíssimo Deus poderoso. Em Teu nome, Jesus, nós declaramos agora o sangue do Cordeiro sobre cada casa, sobre cada lar, ó Pai, que o ambiente espiritual seja purificado com a Tua paz que excede todo entendimento. E assim, Senhor, eu entrego a Ti mais uma vez esta live, Senhor. Recebe essa live como sacrifício, Senhor, perante o Teu altar, Pai. Em Teu nome, Jesus, eu oro declarando, Jesus Cristo, a vitória, Senhor, sobre todos nós. Em nome de Jesus, nos retira deste campo de batalha agora, Senhor, em total segurança, Pai. E nos livra, Senhor, nos coloca debaixo das Tuas asas protetoras. Apaga os nossos rastros no mundo espiritual. Não deixa, Senhor, que o inimigo volte a nos atacar, Senhor. Nós saímos agora desse cenário confiante na vitória, Pai. E todas as mulheres que entraram, Senhor, nesse campo de batalha, Pai, através desta oração junto comigo, eu saio junto com elas agora, Senhor. Em Teu nome, Jesus, eu peço a Tua proteção, o Teu discernimento e a Tua paz. Nos cobre com Teu sangue, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Queridas, Deus abençoe profundamente a vida de vocês. Façam aí um restante de domingo abençoado, que o Espírito Santo ministre melhor aos seus corações, e amanhã, de acordo com a vontade do Senhor e a permissão dele, nós voltaremos a nos encontrar. Deus abençoe, um grande beijo e um grande abraço do Senhor e meu. Deus abençoe em nome de Jesus.